Olá, meus queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja reinando no seu coração neste momento. Onde você estiver, no carro, em casa, trabalhando, ou até mesmo reunido com a sua família ou sozinho, no contexto que você tiver, o meu desejo é que essa palavra alcance o seu coração. Eu tenho a alegria de estar fechando o ano, trazendo para você essa palavra que vai te fortalecer e te preparar para tudo que virá em 2021. Na verdade, todo esse culto, os louvores, as palavras, os testemunhos, tudo foi preparado para abençoar sua vida, edificar seu coração e preparar seu espírito para que você vença em 2021, assim como você tem vencido em 2020. Deus é contigo e o nosso desejo é que você seja edificado e fortalecido. Eu estou aqui para entregar essa palavra e quero começar essa conversa com você, considerando tudo que tem acontecido até agora. 2020 está finalmente terminando e nós não sabemos se esta é uma boa ou uma má notícia. Todos nós, de alguma forma, fomos afetados pelos efeitos dessa pandemia, tivemos que lidar com perdas pessoais ou talvez amparar alguns amigos com suas próprias perdas, vimos nossos planejamentos serem alterados ou adaptados para conseguirmos vencer mais um ano, e Deus nos deu vitória e aqui estamos. Nós fomos bombardeados com informações de todos os tipos, por todos os meios, e essas informações imprimiram mais ansiedade e incerteza do que esperança em nossos corações. Para uns foi um ano produtivo, enquanto para outros foi um ano de prejuízos e até mesmo de retrocessos. Apesar de tudo, é necessário nos concentrarmos nos outros aspectos que compuseram esse período. E aí, quais são estes aspectos que nós precisamos prestar atenção e nos concentrar neles? Primeiramente, o que de bom aconteceu é um dos aspectos que nós precisamos prestar atenção. O que de bom te aconteceu? Pelo que você hoje é grato? A segunda coisa é justamente essa, gratidão, pelo que eu sou grato. E a terceira coisa, na decisão de se alegrar em Deus, independente das circunstâncias. Porque a adversidade todos nós enfrentamos e nesse contexto especial não há ninguém que escape das adversidades que essas circunstâncias têm trazido. Mas nós temos que tomar a decisão em Deus de nos alegrarmos, independente do que aconteceu ou independente do que irá acontecer, porque em Deus nós faremos proezas, em nome de Jesus, como diz a própria palavra de Deus. E aí, 2021 está chegando e nós precisamos preparar os nossos corações. Eu preciso entrar nesse ano, e essa tem que ser uma decisão de cada um de nós. Precisamos entrar em 2021 com o coração preparado. É por isso que o tema que vai nos servir durante esse ano, vai nos servir de norte durante o ano de 2021 é a paz. É a decisão de vivermos em alegria. É a decisão de nos conduzir em alegria a despeito das circunstâncias e das adversidades. O pastor César entregou uma palavra muito poderosa há pouco tempo atrás, há 2, 3 domingos atrás na CB Paz, sobre alegria. Você pode conferir lá no YouTube quando tiver tempo, se você não a ouviu. Mas esse é o tema. Nós vamos pegar carona nessa mensagem do pastor César para darmos um tema, para nos conduzirmos em 2021. Vamos decidir em Deus de nos alegrarmos e de passarmos o que tivermos que passar com o coração cheio de alegria, sabendo que a base e a fonte da nossa alegria nunca foi e nunca será a circunstância. A base e a fonte da nossa alegria é o Deus em quem nós temos posto a nossa confiança. Por isso, o texto base da palavra de hoje vai ser um trecho do texto que o pastor César usou em Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. O nosso desejo é que nada roube a alegria do nosso coração e muito menos o sorriso dos nossos lábios. Nós queremos entrar o ano e atravessar esse ano cheio de alegria no coração e com um sorriso nos nossos lábios, mesmo se estivermos lidando com certas circunstâncias. Entretanto, o que
2021 irá descortinar diante de nós ainda é muito incerto, é muito desconhecido e muitas vezes nós, por causa disso, temos a tendência a nos abater, a baixar nossas expectativas. Por isso eu estou aqui para dizer para você o seguinte: não faça isso, não baixe as suas expectativas, não se deixe abater, não se deixe paralisar diante das circunstâncias, porque Deus está acima das circunstâncias, Deus é poderoso para nos surpreender de maneira extraordinária nesse ano que está começando. Então, tome a decisão de se alegrar, decida se alegrar em Deus. A palavra alegria no grego é kaire. Essa palavra kaire tem um significado muito poderoso nesse contexto especial. Moody, ele foi um grande evangelista, Dwight L. Moody, ele foi um grande evangelista aqui nesse contexto onde nós estamos, na Nova Inglaterra, e ele usou esse termo com a declinação kairete, quase a palavra karatê, mas é kairete, e ele dizia que essa expressão é uma expressão muito comum no contexto grego de adeus. Quando alguém quer dar tchau para alguém, adeus para alguém, ele usa essa expressão. Mas Paulo usou, segundo o próprio Moody diz, e alguns outros comentaristas dizem, ele adicionou essa palavra sempre, junto com essa palavra kairete, ele diz alegrai-vos sempre no Senhor, indicando que o que ele tinha em mente era um significado muito mais profundo, e o que ele queria não era que dessemos adeus para 2021 ou que dessemos adeus para as circunstâncias. O que ele queria era o seguinte: alegrai-vos. Esse era o desejo do apóstolo Paulo, esse era o desejo do Espírito Santo para aquele povo, e é o desejo do Espírito Santo para nós nas circunstâncias em que nós estamos. Então, a repetição sugere, na verdade, como o próprio Moody disse, que as condições em Filipos eram tão difíceis, eram tais, que faziam com que essa exortação de se alegrar naquela circunstância parecia quase que irracional. Era isso que quem ouvia pensava: olha, esse povo é louco de falar em alegria num contexto de sofrimento, de perseguição, de morte de cristãos, de toda a investida do inferno contra a igreja, contra as famílias, contra o povo. Mas, na verdade, os cristãos, eles recebem essa ordem de se regozijarem, porque a base do regozijo do crente nunca foi e nunca será a circunstância. A base do nosso regozijo, da nossa alegria é o Senhor. Agora, como vamos nos encher de alegria em 2021? Eu quero te dizer hoje, nessa palavra, que há pelo menos 3 meios para garantirmos que a alegria nos envolva, nos encha no ano de 2021. Eu quero te falar desses 3 meios que Deus vai usar, que o Espírito Santo quer usar e que você pode se apropriar deles para se encher de alegria, para ser envolvido de alegria e para vencer esse ano, a despeito de qualquer adversidade, vencer esse ano de uma maneira extraordinária, com o coração cheio de alegria. A primeira coisa, o primeiro meio que o Espírito Santo quer usar e que você pode se apropriar dele é ajustando o foco corretamente. Normalmente, nós iniciamos todos os anos falando de focos. Falamos da ideia de termos foco na vida, de ajustarmos as prioridades para vencer. Por exemplo, a gente fala de foco em finanças, foco em carreiras, nos estudos acadêmicos, nos relacionamentos, focos espirituais. Tudo isso faz parte de uma vida normal na Terra. Porém, nós não estamos em circunstâncias normais. E hoje eu estou aqui para te falar de foco não nesses aspectos, embora esses aspectos também sejam importantes. Eu estou aqui para te falar que em 2021 será necessário muito mais do que ajustar focos e prioridades em termos humanos, físicos, intelectuais, financeiros e nos relacionamentos. É necessário nós criarmos focos e alinharmos o nosso coração
para que a alegria seja conservada, preservada no nosso coração, a despeito das circunstâncias e das adversidades. Olha só o que a palavra de Deus diz, e eu quero ler para vocês, está em 2 Coríntios, no capítulo 4, que diz assim: por isso não desanimamos. Anote isso aí. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 a 18. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, o lado de fora, o nosso corpo, se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Ainda que tudo do lado de fora nos afete, nos perturbe, tente roubar a nossa paz, tente nos prejudicar de qualquer maneira, internamente o renovo do Senhor vai nos conservar para enfrentarmos essas adversidades. E ele fala o seguinte: olha, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Isso para mim é uma das melhores definições de foco para o cristão. Para mim não tem nada mais preciso em termos de foco. Ele fala: olha, nós não vamos deixar que o nosso coração se desanime, se abata, se paralise ou seja paralisado diante das adversidades. Nós vamos alimentar no nosso coração o foco certo, nós vamos ajustar o foco certo no nosso coração, e ele diz isso, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. E Paulo então trabalha isso de uma maneira muito interessante. Bom, o contexto desse versículo que eu acabei de mencionar é a própria somatória das experiências difíceis que o apóstolo Paulo estava enfrentando no contexto do seu ministério. Ele estava sofrendo, ele estava sendo perseguido, ele estava sendo injustiçado, injuriado, perturbado de várias maneiras, e isso é muito difícil para alguém que está fazendo bem para os outros e recebe em troca toda essa adversidade, todo esse sofrimento. Então Paulo decidiu o seguinte: olha, o nosso foco não está no que está acontecendo do lado de fora, nós estamos olhando naquilo que é invisível, nós estamos prestando atenção naquilo que é eterno, naquilo que dura para sempre, naquilo que não pode ser afetado pelas circunstâncias, e é isso que Paulo está dizendo. Então, destrinchando um pouco esse pensamento de ajustar o foco, a primeira coisa que eu posso te dizer é o seguinte: anime-se, anime-se, porque o desgaste emocional e físico não são impedimentos para a renovação da fé e da esperança no nosso coração. Independente do que está acontecendo no corpo e na alma, nós podemos encontrar em Deus força para reverter essa situação. Ele está dizendo o seguinte: ó, nós não desanimamos. Desânimo é o efeito de alguma circunstância externa na nossa alma. Ele diz: nós não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova. Aquilo que acontece do lado de fora algumas vezes pode afetar o nosso interior, as nossas emoções, os nossos sentimentos, mas até mesmo as pessoas que são afetadas nos seus sentimentos pelas circunstâncias externas pode encher o seu próprio espírito de Deus, da presença de Deus, das declarações de Deus na sua palavra, e isso pode causar uma reversão na circunstância, fazendo com que você tenha ânimo, alegria, e com isso você mude as circunstâncias externas, aquilo que está te afetando do lado de fora. Bom, diante disso, veja como você pode ajustar, como viver olhando para o lado de fora com a perspectiva correta. É importante nós vermos as coisas na perspectiva correta. Dificuldades, tribulações, incertezas, tudo isso que nós temos ouvido ultimamente tem efeitos diferentes para cada pessoa. Tem pessoas que sofrem com essas coisas e outras pessoas crescem com elas. Isso porque umas estão com foco no sofrimento, outras estão com foco naquilo que é invisível, naquilo que é eterno, naquilo que é durável. Paulo decidiu adotar a perspectiva correta para o sofrimento que ele estava passando. Ele decidiu olhar naquelas coisas que são invisíveis. Ele diz o seguinte: olha, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação.
Paulo chama todo aquele sofrimento que ele estava passando de leve e momentânea tribulação. Isso parece quase que uma ironia. Como alguém pode ver um sofrimento daquela medida como leve e momentânea tribulação? Na verdade, o sofrimento que ele estava passando não era leve e nem momentâneo, ele durou muito e ele era pesado. A grande questão é que Paulo não está mentindo aqui. Ele é leve e momentâneo quando é comparado com aquilo que é eterno, com aquilo que é duradouro, com aquilo que é perfeito. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, a glória que está para ser revelada, tudo que Deus tem preparado para mim é infinitamente maior do que aquilo que eu estou passando aqui. Então sofrer o que eu estou sofrendo com alegria no coração vale mais a pena do que deixar me abater, deixar que as circunstâncias me sufoquem, me afoguem, tire a minha paz, tire a minha alegria, tire a presença de Deus na minha vida e ainda perder as glórias eternas que estão por vir. Então Paulo decidiu reverter a situação dessa maneira. E aí, queridos, olha, ele dizia o seguinte: não atentando nós nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Paulo estava colocando os olhos nas coisas certas. Paulo estava colocando o coração naquilo que é eterno, naquilo que é duradouro, naquilo que dura para sempre. E uma das coisas que são eternas, ou uma das coisas que é eterna, que dura para sempre, que pode nos ajudar nesse contexto, é a própria palavra de Deus. Ela é eterna, ela é duradoura, ela realmente é o remédio que nós precisamos para termos a paz de espírito e a condição emocional e espiritual para enfrentar tudo isso. Então, o que se vê, muitas vezes, é completamente oposto ao que se não vê. E, diante disso, o que se vê, às vezes, tem um peso muito grande para nós. Você olha para o dinheiro que às vezes está faltando, olha para o desemprego que está aumentando no país, olha para as questões emocionais e financeiras que às vezes estão sufocando algumas pessoas, e isso começa a ter um peso muito grande. Mas existem coisas que você não está vendo e que podem produzir um efeito muito maior na sua vida e na minha vida. Uma delas é o seguinte: Deus está no controle da situação. Deus nunca perdeu o controle da situação em toda a história. Deus sempre proveu, Deus sempre criou alternativas, Deus sempre abriu portas, Deus sempre enviou recursos, às vezes até nos minutos finais da história de algumas pessoas, e elas puderam desfrutar da provisão de Deus e superar aquelas adversidades que estavam as afetando. Então, Deus está no controle da situação. O mundo espiritual está em grande movimento. Deus está enviando seus anjos. Deus tem trabalhado de maneiras extraordinárias e sempre, a despeito de tudo que temos vivido, nós temos ouvido testemunhos de pessoas contando como foram livres, como foram curadas, como Deus abriu porta, como houve provisão, e algumas até somam conquistas nesse tempo de perdas e dificuldades. Então, queridos, Deus está no controle da circunstância, e esse pode ser o melhor ano da sua vida, apesar de toda incerteza e de toda adversidade. Então comece o ano decidido, se alegrar em Deus, se fortalecer em Deus e enfrentar essa situação de maneira correta. Por exemplo, na Bíblia nós temos vários exemplos de como Deus proveu, como Deus socorreu. Quando José estava sendo levado para o Egito, você vai perceber que todos estavam vendo, todos que observavam a situação, e até mesmo nós que lemos a história de José, quando começamos a leitura, nós vemos as cadeias, nós vemos a humilhação, nós vemos o sofrimento de José. Porém, o que José via era o invisível. José via a necessidade de ficar firme, ele via a necessidade de obedecer a Deus, ele via a necessidade de confiar, de esperar. José seguiu esse caminho, olhando para aquilo que era invisível, e diante de toda a adversidade que ele passou, a situação dele foi revertida, porque ele viu aquilo que era invisível. O que você tem olhado? O que você tem visto? Onde você tem colocado a sua atenção? Paulo disse: atentando nós, não nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Em que você está atentando? Em que você está pondo a sua atenção? Porque José, esse exemplo que nós estamos dando aqui, ele olhou para aquilo que era invisível, a obediência, a confiança em Deus,
o ficar firme, o perseverar, o esperar em Deus, tudo isso foi o que sustentou José para que ele desfrutasse do melhor que Deus tinha preparado para ele. Quando você vai para a Babilônia, você vai ver a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Olhando para aquela situação adversa, você vai ver que enquanto todos viam a fornalha de fogo, a morte iminente que estava cercando aqueles três jovens, os três jovens viam a necessidade de serem fiéis, de perseverar e de preservarem o bom testemunho diante de toda aquela adversidade. E eles provaram de um grande livramento, eles se transformaram num grande testemunho do livramento de Deus, porque eles atentaram naquilo que era invisível. Em que você está pondo a sua atenção? Isso é uma boa pergunta para esse ano que está para começar. Quando você olha a história de Ruth, o livro de Ruth é um livro impressionante. Quando você olha a história de Ruth, você vai ver que Ruth ficou viúva em Moabe. Ela viu toda a sua vida se desmoronando, perdendo tudo que tinha. E aí havia incertezas, medo, desespero para Ruth. Ruth não tinha esperança nenhuma, sendo moabita, viúva naquele contexto. Mas ela decidiu honrar a sua sogra, cuidar dela, voltar para Jerusalém com a sua sogra e se render ao Deus da sua sogra. Ela disse: onde quer que fores, irei eu, o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Ela decidiu fazer aliança com o Deus de Israel. E aí, diante dessa situação, você vai ver, ela viu o invisível, ela creu no impossível. E aí, aquela atitude de Ruth foi grandemente recompensada por Deus, porque quando nós atentamos naquilo que não se vê, nós provamos do sobrenatural. Então, em 2021, decida colocar os seus olhos naquilo que não se vê, naquilo que é eterno, naquilo que vem de Deus, porque aquilo que vem de Deus pode te sustentar nesse tempo de incertezas e de insegurança. Parafraseando essa situação toda, essas pessoas, Sadraque, Mesaque e Abednego, Ruth e o próprio José do Egito e tantos heróis da fé, heroínas da fé que estão na Bíblia e até alguns contemporâneos com os quais nós vivemos e conhecemos suas histórias, essas pessoas têm atentado, prestado atenção naquelas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Onde você tem colocado a sua atenção? Onde você está decidindo colocar a sua atenção em 2021? Então, por isso, 2021, ajuste o seu foco corretamente. Coloque os seus olhos naquilo que é eterno. Coloque os seus olhos naquilo que Deus diz a seu respeito, a respeito das suas circunstâncias e não nas circunstâncias. Como nós vamos encher o nosso coração de alegria em 2021? O segundo meio para garantir que a alegria envolva o seu ano todo, envolva o seu coração, conduza a nossa vida em 2021, o segundo motivo é usando bem todas as oportunidades que vierem. A Bíblia fala em Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 10, o seguinte: tudo quanto vier à mão, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. É um texto bastante pessimista. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Salomão, olhando as circunstâncias à sua volta, ele fez uma análise filosófica da vida. Essa era aquela realidade nua e crua que Salomão conseguia ver. É claro que o contexto geral da Bíblia nos dá uma perspectiva bem diferente daquilo que é eterno, mas há algo muito precioso no que ele está dizendo aqui. Ele não está fazendo uma teologia a respeito da vida presente, nem a respeito da vida eterna. Ele está dizendo o seguinte: olha, o que você puder fazer precisa ser feito enquanto você está vivo, porque depois de morto, não adianta mais querer voltar aqui para fazer alguma coisa. Era isso que ele estava dizendo em palavras simples e diretas. E aí, em certo sentido, todos nós sabemos que a vida é injusta muitas vezes, é imprevisível e muito difícil. Para todos nós, a vida muitas vezes parece injusta, parece imprevisível e parece difícil. A única certeza garantida que nós temos aqui na Terra é que vamos morrer. É a única certeza. A única certeza que temos é a morte. Por isso, enquanto estamos vivos, há esperança.
A Bíblia fala nesse mesmo texto de Eclesiastes capítulo 9 que há mais esperança para um cão vivo do que para um leão morto. E ele está falando isso justamente porque uma pessoa com todas as limitações que ela tiver enquanto está viva, ela ainda pode fazer muito mais coisas do que um cão, do que um leão, do que um leão morto, do que uma pessoa proeminente, uma pessoa muito capaz que já morreu. Então, se você está vivo, não perca seu tempo, não perca as oportunidades, não feche os olhos para aquilo que Deus está permitindo que você conheça, experimente e desfrute. Ele oferece para nós, o próprio Salomão vai nos oferecer nesse texto alguns conselhos práticos que tornarão a vida muito mais vivível. É isso que eu quero que você absorva nessa palavra, uma vida muito mais vivível. Talvez essa palavra nem exista no dicionário, mas uma vida muito mais possível de se viver. E aí, uma vida com sentido, uma vida possível de desfrutar do melhor que Deus tem. Lá nos versículos 7, 8 e 9, se você ler com calma, você vai ver o que ele vai dizer. A primeira coisa que ele vai dizer é: celebre a vida. Depois ele vai dizer: proteja a sua santidade e cuide e desfrute bem do seu cônjuge. Quando ele fala de celebrar a vida, o que ele está propondo aqui é algo muito ousado para aquele tempo e até para nós hoje. Ele está dizendo assim: olha, vai pois come com alegria o teu pão, bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada de tuas obras. Ele não está te incentivando necessariamente a se tornar um beberrão de vinho. Não é essa a proposta geral das Escrituras. Na verdade, a gente vai encontrar nas Escrituras até um pouco de cuidado e de restrição em relação a isso, e eu, particularmente, sou até muito contra nós nos envolvermos com o alcoolismo, com a bebida alcoólica, por causa das consequências que ela traz. Mas o que ele está falando, em termos gerais, é que nós precisamos celebrar a vida, precisamos desfrutar do que é bom da vida e daquilo que não é pecado na vida. Tem muitas pessoas que para celebrar precisam pecar, quebrar princípios, desobedecer a Deus, afetar, prejudicar suas famílias e até mesmo afetar o destino dos seus filhos. Não é essa a proposta de Salomão. A proposta dele é o seguinte: olha, pare de ser mesquinho com coisas que você poderia desfrutar enquanto está vivo. Coma, celebre, desfrute do melhor, vá fazer uma caminhada, curta as pessoas que estão perto de você, faça um churrasco de vez em quando, coma de alguma maneira alguma coisa que você goste, ainda que seja com moderação, com certa medida, mas coma enquanto você está vivo, beba enquanto você está vivo aquilo que não é pecado beber, porque na verdade vai chegar um tempo que isso não é possível mais. Então essa é a proposta: celebre a vida, desfrute dessas coisas boas que a vida oferece para você. Então tudo que vier à mão, faça-o conforme as suas forças. Depois ele vai falar logo em seguida, só para você perceber que o versículo anterior não está negando a necessidade do cuidado com a santidade. Ele vai dizer o seguinte: olha, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Em outras palavras, proteja a sua santidade, proteja a sua comunhão com Deus. Ao celebrar a vida, não sacrifique a sua santidade, não sacrifique a sua aliança com Deus, não envergonhe o Evangelho, ande em santidade, ande em temor e celebre a vida. Então, em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. E depois ele vai te dizer o seguinte: desfrute do seu cônjuge, desfrute do seu marido, da sua esposa. Ele fala assim: goze a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nessa vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Então, se você tem uma esposa, se você tem um marido, desfrute disso. Se você tem um marido, uma esposa, aproveite esse tempo de pandemia e não brigue. Pare de brigar, pare de discutir, pare de gastar tempo. Se tiver que discutir também, discuta, mas uma briga limpa. Discute as questões independente de acusações, de levar para o lado pessoal, mas desfrute o seu cônjuge, desfrute os seus filhos, desfrute suas filhas, desfrute a sua família, os seus parentes. É tempo de estarmos mais juntos, de sermos mais fortes em termos de família, de unidade, porque a pandemia separou
separou a sociedade, segregou as pessoas, a própria igreja não pode mais congregar junto, então nós precisamos nos unir àqueles que estão mais próximos de nós, aqueles com quem nós já trocamos os vírus, né? sem restrição, porque estamos em casa. Por isso, desfrute da sua família, da sua vida, dos seus relacionamentos enquanto você está vivo. Pare de guardar ódio, de guardar mágoa, de ficar acusando, de ficar cheio de ressalvas com as pessoas. Então, libere perdão, se relacione bem, coma do que você goste, ande em santidade e desfrute da sua esposa, do seu marido, enquanto você está vivo, tá bom? Então, aí ele vai dizer o seguinte: olha, seja pronto para servir, seja pronto para servir. A proposta dele aqui é o seguinte: olha, tudo o que te vier à mão, faça-o conforme as tuas forças. Não faça corpo mole, não seja aquela pessoa difícil de servir, difícil de abrir mão, de estar junto. Então, não deixe nada para amanhã, não seja um procrastinador, não fuja de participar, esteja junto quando possível, dentro das limitações e das restrições que ainda estão sendo necessárias, mas esteja pronto para servir, a participar, a estar junto, a contribuir de alguma forma. A Bíblia fala o seguinte: olha, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Em 2021, tome uma decisão de ser um pai diferente, uma mãe diferente, um filho diferente, um discípulo diferente, um discipulador diferente, muito melhor, um estudante mais comprometido, um patrão melhor, um empregado melhor, um pastor melhor, uma ovelha melhor. Tome uma decisão de ser mais prestativo, mais pronto para servir. Pare de colocar culpa na pandemia e dizer: por causa da pandemia eu não faço isso, por causa da pandemia eu parei com isso, com aquilo, vou brigar com a minha esposa, com o meu marido, né? Você que é mulher. Então, tome uma decisão de ser melhor em 2021 e pare de responsabilizar a pandemia pelas circunstâncias. Deus pode te abençoar apesar da circunstância. Em nome de Jesus, Ele pode te dar condições até mesmo de se reinventar, de descobrir algo novo nesse tempo e desfrutar de algo especial que Deus tem para você. Então, em nome de Jesus, tudo que te vier à mão para fazer, faze-o conforme a tua força. Tem um poema escrito pelo grande missionário lá no interior da China, que já morreu, 1800 e pouco, 1860 ele foi para a China, e ele dizia o seguinte: olha, only one life will soon pass, only what's done for Christ will last. Essa frase que você provavelmente já ouviu, ele está dizendo: uma vida logo passará, somente o que for feito por Cristo durará. A ideia é o seguinte: olha, não adianta chorar depois que passar. Deus tem algo tão precioso para revelar através de mim e de você. A ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Você só tem essa vida. A única coisa que vai durar eternamente é aquilo que você fizer por Cristo. Então ame a sua mulher por Cristo, ame o seu marido por Cristo, ame os seus filhos por Cristo, seja um bom testemunho por Cristo, seja um excelente empregado por Cristo, seja um grande patrão por Cristo, um grande professor, um grande estudante, um grande marido, uma grande esposa por Cristo, um grande discipulador, uma grande discipuladora. Tome a decisão de ser realmente comprometido, tudo por Cristo, porque somente aquilo que você faz por Cristo irá durar eternamente. Bom, diante de tudo isso, como eu vou me encher de alegria em 2021? Nós já vimos a necessidade de ajustar o foco, de aproveitarmos todas as oportunidades, mas em terceiro lugar, o terceiro meio de garantir que eu esteja cheio de alegria em 2021 é enraizando bem a minha fé em águas profundas. Eu preciso tomar a decisão de enraizar bem a minha fé em águas profundas. E aí, como eu posso fazer isso? Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Os psicólogos têm dito que nós nascemos com dois medos principais: o medo de cair
e o medo de barulho. Porém, logo quando vamos começando a crescer, nós desenvolvemos muitos outros medos que nos assombram durante a nossa vida. Por exemplo, você ficaria chocado em saber quantas fobias muito distintas são apresentadas pelos dicionários que estudam essas questões. A nossa época, a nossa geração está sendo assombrada com medos frenéticos, ela está sendo realmente perturbada com todos os tipos de medos. E aí, alguns membros de uma classe de psicologia aqui dos Estados Unidos perguntaram cerca de 500 pessoas do que elas tinham medo. E aí elas fizeram uma relação das coisas que elas tinham medo e elas conseguiram listar 7.000 tipos de medos diferentes. Você pode imaginar que situação? Então, olha, diante disso, nós precisamos saber que não precisa ser assim, porque Cristo, Ele veio para nos livrar de todos os tipos de medo, Ele veio para nos dar vitória. E Davi faz uma declaração no Salmo 23 que precisa ser a declaração que vai nos guiar nesse ano, através desse ano de 2021. E eu oro para que você lembre dessa declaração que está no Salmo de número 23, versículo 4. Ele diz o seguinte: ainda que eu ande pelo vale de sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, a tua vara e o teu cajado me consolam. 2021 é um ano cheio de incertezas para a maioria de nós. Poderá ser talvez um vale de sombra de morte, um lugar assustador, pantanoso, que ameaça a segurança, a estabilidade emocional de muita gente. Mas eu tomei uma decisão e eu oro para que você tome essa decisão também. Eu não temerei. Sabe por quê? Porque tu estás comigo. Como disse o salmista Davi, Deus, o Deus Todo-Poderoso está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. A palavra tu, o pronome tu que ele usa aqui, atá, no hebraico, é uma referência aqueles tetagramas que formam o nome de Deus em hebraico, que é o Yud-He, Vav-He. Essa palavra é Yahweh. Essa palavra fala do Deus da aliança, do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador. Essa é uma pronúncia transliterada, nós não sabemos exatamente a pronúncia desse tetagrama, mas eu sei uma coisa: quem está comigo não é qualquer um. O Senhor, Deus de Israel, o Deus dos exércitos, o Deus de Isaac e de Abraão, o Deus do Salmo 23 está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Eu preciso começar esse ano com essa esperança. Olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Deus estará comigo. Ele vai passar comigo através desse vale, por isso eu não temerei. Deus, queridos, é o único que pode iluminar o nosso caminho nesse vale da sombra da morte. Ele é o único que pode trazer luz durante o ano de 2021. Lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, Deus diz o seguinte: Deus é o único que é imortal e habita em luz inacessível. Deus é aquele que está habitando num ambiente completamente tomado de luz. Daniel capítulo 2, 22 diz o seguinte: nele habita luz. A luz habita nele, em Deus, no próprio Deus. E lá em 1 João capítulo 1, versículo 5, o próprio apóstolo Paulo diz: Deus é luz e nele não habita trevas nenhuma. E o salmista no Salmo 118, versículo 7 vai dizer o seguinte: o Senhor fez resplandecer sobre nós a sua luz. Eu estou entrando esse ano sabendo o seguinte: Deus é aquele que fará resplandecer sobre mim, sobre a comunidade Batista da Paz, sobre a minha família, sobre a sua família, a sua luz. Ele fará resplandecer, Ele fez e fará resplandecer a sua luz sobre nós nesse ano de 2021. Por isso, em 2021, não temerei, porque Deus está comigo. Você pode dizer isso também no seu coração. Você caminhará na luz de Deus em pleno meio-dia, como se você estivesse em pleno meio-dia, iluminado pela luz de Deus, a despeito das trevas que estão cercando todo esse mundo. Então,
está firmado em Deus, por meio de Jesus, é a única garantia de preservar a sua alegria nesse tempo de aflição, de crise, de trevas que nós estamos vivendo. Vivermos cheios de esperança, cheios da certeza da vida eterna, é o desejo de todos nós, e isso só é possível através de Jesus. Então, queridos, para nós terminarmos, pode parecer insano para muitas pessoas, mas em 2021 eu quero ajustar o meu foco corretamente. Eu quero atentar não para as coisas que se veem, eu quero olhar para as que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Eu quero que meu foco esteja ajustado no lugar certo. Eu quero usar bem todas as minhas oportunidades, por isso tudo o que vier às minhas mãos para fazer, eu quero fazer conforme as minhas forças. Eu não vou colocar limites, restrições. Eu quero viver sabendo que eu só tenho uma vida e ela logo passará. Somente o que eu fizer por Cristo irá durar eternamente. Em 2021 eu quero enraizar minha fé em águas profundas. Eu quero colocar minha confiança no pastor do Salmo 23, o Deus de Israel, e desfrutar de tudo que Deus reservou para mim nesta vida e da eternidade. Eu não temerei, não temerei. Por isso eu decido em 2021 viver esse ano em alegria, a despeito das circunstâncias.